Olá, bonecas! No vídeo de hoje tem contação de histórias, porém, hoje é especial porque tem uma contação de histórias de uma história dentro dessa história. Então, vou explicar. O livro que eu trago hoje é um livro muito especial para mim, porque eu conheci ele há uns 18 anos atrás, numa época que foi bem significativa para mim, muito importante e muito difícil também, mas que também foi uma fase que me trouxe muito aprendizado, literalmente. Eu estava fazendo, na época, eu fazia o curso normal, eu era uma normalista, estava me preparando, né, para me formar como alfabetizadora, né, como educadora infantil. E nessa época aconteceu, enfim, um momento assim familiar bem difícil para mim, e eu precisei fazer uma escolha que eu não me arrependo. Hoje eu vejo assim que depois de tudo que eu fiz, eu cresci muito com isso, mas foi realmente algo bem difícil que me aconteceu. E nessa fase eu tava assim bem no meio, né, durante as aulas, e na época eu tava fazendo um curso, justamente um curso dentro desse meu curso, né, do curso normal. Eu tava fazendo um curso de contação de histórias, feito pelo município de Canoas, pela biblioteca pública. E foi bem especial, assim, porque foi um curso, eu lembro que foi lindo, com duas mediadoras maravilhosas, duas professoras incríveis. Aprendi muito. Lembro que era eu e a minha turma de curso normal. Foi assim mágico, porém bem nesses dias do curso, enfim, aconteceu toda essa minha questão, né, particular, familiar, e foi um baque, assim, porque eu pensei em parar tudo, em largar tudo e desistir desse estudo, dos estudos, de tudo, assim, por um bom tempo. E eu lembro que foram essas pessoas, essas colegas, muitas amigas, e todas elas, né, coincidentemente, da área da educação, foram pessoas que me deram a mão e falaram: não, segue adiante, né, da maneira que puder, e a gente tá aqui para isso, né, a gente vai se ajudar. E, enfim, eu lembro que nessa fase, a gente, desse curso da contação de histórias, a gente podia escolher um livro, dentre tantos, né, que a gente conheceu, para fazer como se fosse a finalização, né, para receber o nosso certificado. A gente tinha que escolher uma história para fazer uma contação. Porém, essa contação de história envolvia um pequeno projeto físico, né, que nós transformássemos o livro em algo assim visual, né, numa arte visual, digamos, que ficasse lá para a biblioteca poder usar, né, quando recebesse as crianças das escolas, os visitantes, enfim. E eu lembro que o livro que eu escolhi, especialmente, ele teve tudo a ver assim comigo, me tocou muito, porque falava sobre morte. Era um livro que falava sobre vida, sobre família, mas também tocava na questão da morte. E coincidentemente, eu acho que coincidências não existem, mas enfim, o protagonista, né, da história era um vovô chamado Davi. E eu tive, né, a felicidade, eu e minha família tivemos a felicidade de termos um tio muito querido, que era meu tio avô, por parte de pai, chamado Davi também, meu tio Davi, muito querido. E ele foi, assim, sempre vai ser, né, ele realmente foi o meu avô, ele foi a única, né, e a maior
imagem que eu tive, figura mesmo, de um avô, e também, por muitas vezes, uma figura realmente paterna. É muito mais presente na nossa vida, né? Da minha mãe, do meu irmão, e para tantas pessoas da família, tantos amigos e familiares, ele sempre foi, assim, uma figura incrível. Eu realmente não tenho, teria que ter vídeos, assim, extensos de horas e horas falando da pessoa dele, desse tio muito querido, que todas as pessoas que conhecem, que sabem, que vão assistir aqui, vão saber exatamente do que eu tô falando, vão saber muito mais, sabe? Então, assim, ninguém é perfeito, claro, todo mundo tem seus problemas, passa pela vida com percalços, né? Assim como eu passei, como todo mundo. Porém, esse tio-avô muito querido, ele era uma pessoa tão incrível porque ele conseguia, até o fim da vida, ele conseguiu de uma maneira impressionante sublimar tanta dor, tanto impedimento, tantas coisas, tanto na parte de saúde, né, já no fim da vida, como psicológicas e familiares, enfim, uma pessoa incrível que tinha um coração assim, que tem, né, que tem um coração absurdamente amoroso, impressionante. Acho que um dos maiores legados, digamos assim, ensinamentos que esse tio trouxe para minha vida foi a certeza de que nós não terminamos aqui. Eu aprendi com ele na prática que sim, nós continuamos, nós sempre estaremos, não só aqui, mas em outros planos, e que estamos aqui, literalmente, como outra pessoa muito querida fala, temporariamente humanos, né? E isso é uma grande viagem de eterno aprendizado. Então, aprendi muito com esse tio muito querido, com o tio Davi. Não vou chorar, mas, enfim, vou me segurar. E esse vídeo de hoje, assim, fica como um registro de amor, de saudade, enfim, de lembrança, né, dessa história incrível que foi da vida, da passagem dessa pessoa incrível aqui na Terra, que, nossa, fez parte maravilhosa, assim, da vida de muitas pessoas, porque ajudou demais. A gente sempre pensa, né, em grandes vultos da humanidade. Aqui no Brasil, pessoas como Irmã Dulce, próprio Chico Xavier, né, que foram pessoas incríveis que sempre dividiam o que tinham e ensinavam muito com o pouco que tinham. Enfim, pessoas realmente iluminadas. E esse tio, ele tinha esse poder, assim, era uma coisa que só quem conhece mesmo, quem conheceu, entende do que eu tô falando. Ele realmente, acredito eu, né, que era, sim, uma dessas pessoas, né, uma desses seres iluminados. Tive uma grande amiga, uma professora, que falava assim, que as pessoas que ela admirava eram mestres ascensionados. Então eu digo também que esse meu tio, ele realmente foi para mim também, significa para mim, eu tenho a figura dele como um mestre ascensionado. E, enfim, um querido. E sobre o livro, né, que eu trabalhei lá nesse curso de contação de histórias, o trabalho visual que eu fiz para ficar lá para a biblioteca, foi uma pena, realmente, na época, eu não ter tido nenhum registro visual, nenhuma foto, nenhum vídeo, e ninguém fez também na época. Se fez, eu não me lembro também, porque
foram dias tão conturbados, tão tristes, tão difíceis, mas enfim, eu consegui, né, concluir o curso, enfim. Mas na época, e nem tinha isso, já faz o que, uns 18 anos. Então eu lembro que na época eu nem tinha, acho que nem existiam ainda os celulares que fotografavam como hoje. Também eu não tinha máquina à mão, enfim, eu infelizmente não pude ter esse registro visual, mas eu lembro que foi um trabalho muito legal, porque eu lembro que eu me baseei nas páginas do livro mesmo, nas ilustrações que eram lindas, e peguei alguns elementos do visual mesmo, das ilustrações, e fiz desse visual um pequeno cenário feito com papelão, recoberto com EVA colorido, e fiz como se fosse um pequeno palco onde os personagens podiam aparecer sendo manipulados pelas crianças ou pelo professor, enfim, quem estivesse lá contando a história. Então, cada personagem, ele era vestido com uma luva de lã mesmo, que eu lembro que eu, né, usava, a mãozinha era posicionada assim, e eu fiz todo o rostinho, sapatinho, roupinha dos personagens, e a gente podia interagir, né, na contação de histórias do livro, dentro daquele cenário, dos ambientes, enfim, eu lembro que foi muito legal. E uma coisa interessante foi que, assim, talvez eu não tivesse feito essa história específica, não teria trabalhado esse livro se uma das professoras, uma das orientadoras do curso não tivesse meio que batido o pé comigo. Ela ficou meio chocada, assim, ficou meio ressabiada, digamos, e receosa. Ela falou pra mim: Dani, tu não acha interessante, que seria melhor não trabalhar esse livro porque ele é um pouco triste? E ela sabia, né? Ela levou em consideração o momento que eu tava passando e pensou: nossa, a Dani tá meio, né, abalada, depressiva, então ela tá escolhendo um tema tão, né, tão pesado. E eu falei: não. Aí é que eu quis realmente trabalhar e bati o pé, e eu lembro que eu fui bem enfática nisso e falei para elas todas, né? Falei para ela: não, eu faço questão de trabalhar esse livro, justamente porque o livro existe, né? É um livro infantil, porém não tão infantil, porque é um tema que é abordado por todo mundo na vida, por todos nós, né? A morte, ela faz realmente parte da vida, tanto de crianças e adultos, e é um tema que sim, é preciso ser abordado sempre. E sim, daí eu contei, né, a história que eu vinha passando, porque junto com tudo isso que estava ainda me acontecendo, que era assim, eu realmente estava vivendo uma espécie de morte em vida, porque foi um momento muito, muito dolorido para mim. Esse meu tio-avô, o tio Davi, ele já estava passando na época também por um período de saúde bem difícil, que já seriam assim, ele já estava se encaminhando, né, para os seus últimos momentos por aqui com a gente, né, para fazer a passagem dele, e foi assim um período bem conturbado de família, de saúde, enfim, para todo mundo, que principalmente para os que tiveram com ele, né, mais próximos. E eu lembro que para mim, assim, foi uma conexão imediata quando eu li a história e pensei: é um momento da gente se conectar, porque foi como se fosse para mim uma espécie de homenagem a ele, a tudo que eu vivi e aprendi com ele. E é isso, e espero também que esse registro aqui dessa contação fique também como uma dica de leitura e de abertura também de conversas, né, que a gente possa ter não só com crianças, mas lembrando também que a morte, ela é um tema sempre, acho que sempre será difícil para todos, mas necessário,
porque como educadora que fui, né, e estudante, enfim, trabalhando com crianças, com jovens, e ainda hoje a gente vê e percebo já na vida adulta, né, vejo que muitos adultos têm uma dificuldade difícil, né, claro, dificuldade difícil, um momento de extrema, acho que a palavra é essa, uma dificuldade de lidar, de encarar, né, esse fato da vida e fogem mesmo, fogem da morte, não só digamos, da parte física que envolve a morte, mas muito mais da parte de memória, né, psicológica, aquilo que dói muito. E isso, às vezes, muitas vezes, acaba sendo mais forte do que uma conversa com uma criança, com um filho, com um neto, com um sobrinho, porque esse não conversar, esse fugir, esse negar muitas vezes a morte, fugir de certos assuntos, ele, com certeza, ele acaba sendo um espelho, um exemplo de quem tá vendo, né, desse pequeno, dessa pequena que tá lá olhando, observando essas pessoas da família, essas, né, esses entes queridos que agem assim, e acaba sendo muitas vezes enfim, é uma dificuldade que a pessoa tem e acaba sendo, quero tentar me expressar de uma maneira assim, bem, que não fique estranha, digamos, mas, enfim, acaba sendo um exemplo, né, a ser passado. Não sei se a palavra é uma fraqueza, mas muitas crianças, eu que convivi com muitos adultos que têm medo da morte, também pude ver isso refletido em outras famílias, no caso, em outras crianças que foram meus alunos, de crianças que muito cedo já têm um extremo medo da morte. E a gente vê que isso se reflete muito na atitude, né, dos parentes, dos pais, dos cuidadores, das pessoas que estão lá nesse grupo de apoio da família, que numa hora dessas, né, se afasta e busca não se conectar de nenhuma maneira com um acontecimento. Então, acredito que um livro como esse é muito importante, sim, para trazer exemplos e por que não, né, uma pontinha, assim, uma portinha aberta que a gente tem para poder conversar, né, entre nós e principalmente com as crianças sobre essa mudança, né, essa fase da vida que chega para todos nós. Enfim, eu me estendi bastante aqui, mas porque é um tema que me envolve muito. E é isso, eu vou fazer a leitura do livro. É um livro da autora Simone Shapira Wajman, com ilustrações de André Neves, é da editora Paulinas e chama-se O Ovo e o Vovô. Era uma vez um ovo. Ops, um vovô. Ele era muito, mas muito legal mesmo. O nome dele era Davi. Quando a Delaney era pequena, chamava o vovô Davi de ovo. O Denis morria de rir. Era muito gostoso estar com o vovô. Por fora, parecia duro como a casca do ovo, mas por dentro era mole como a clara e a gema. O vovô Davi brilhava como o amarelo solar da gema. Ele era transparente em suas ações, como a clara. Fazia
tudo que a gente queria e como a gente gostava. Sempre estava tudo bom, como o ovo muito gostoso, seja frito, cozido ou pochê. Como nas receitas que levam ovo, estar com ele era maravilhoso e sempre dava tudo certo. Minha mãe fala que o ovo tem muitas qualidades, ajudando as crianças a crescerem fortes e saudáveis. O vovô Davi tinha a qualidade de ensinar a gente a ser forte e confiante como um verdadeiro guerreiro. Como o ovo à disposição na geladeira para preparar qualquer receita, o vovô Davi mostrava-se sempre pronto para estar com a gente e acrescentar muita sabedoria. Com o ovo, a gente sempre tem uma receita nova para fazer, como bolos, biscoitos e omeletes. Também o vovô Davi sempre tinha histórias novas para nos contar e eram ótimas. O Denis gostava muito de contar suas descobertas e aventuras. O vovô Davi estava sempre pronto a escutá-las. A Delane gostava muito de ovo estrelado, que parecia com seu beijo no vovô Davi. Era tão apertado, que dele saíam até estrelinhas. Com o ovo, a gente pode fazer várias brincadeiras, como o ovo na colher, e ainda inventar tantas outras diversões. Com o vovô Davi, a gente podia brincar do que quisesse, pois ele era uma verdadeira brincadeira. Mas a casca do ovo pode se quebrar e não teremos mais o ovo. E um dia, aquele grande ovo chamado vovô Davi se quebrou. Assim, não temos mais o nosso ovo. Mas ficamos com tudo que o vovô Davi nos passou. E aí está a diferença. O que ele nos ensinou nunca vai acabar ou quebrar, porque está dentro de nós. E é isso. Essa foi mais uma contação de histórias aqui no Alma de Boneca. Espero que tenham gostado e até a próxima!